Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 77 da nossa série Despertando com Eva Godard. Tem um pouquinho mais aí de 10, nós estamos no 77. Temos aí mais 10 episódios pela frente, depois nós encerramos essa série que tem sido assim transformadora aqui no meu processo. Espero que esteja sendo aí para você também. Então, vamos lá para mais um capítulo da parte 6, o Despertar da Imaginação. Esse aqui é o canal Mentalidade Una, que você vai encontrar conteúdo sobre espiritualidade, sobre expansão da consciência, tudo aquilo que possa nos fornecer recursos de conhecimento para que a gente consiga acessar toda a sabedoria, toda a inteligência interior que está disponível, que a gente pode utilizar através dessa mente unificada, dessa mente que é una com esse todo, e a gente conseguir transcender todas as limitações do aspecto humano que estão desajustadas, que estão em disfunção, e conseguir elevar isso de uma forma muito acolhedora através dessa presença. Então, se você deseja vir junto, é só ativar aí as notificações, seguir o canal de segunda a sexta, às 19 horas do Brasil, um vídeo novo da nossa série Despertando, que nesse momento, nessa reta final, é com Eva Godard, com o livro O Despertar da Consciência, tá bom? Se você está no Brasil e quer adquirir o exemplar físico, aqui na descrição do vídeo você encontra aí um link para adquirir através da editora Novo Pensamento, e também tem os audiobooks para você que está fora do Brasil, assim como eu que está aqui em Portugal ou está em qualquer outro lugar deste mundão, que queira adquirir, né, o produto em forma digital. Você também consegue acessar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, pega a sua água, pega o seu café, traz a sua atenção aqui para o nosso vídeo. Eu sou a Cristine Costa, eu facilito processos de autoconhecimento, eu facilito o caminhar aí de quem está nesse movimento do despertar espiritual e está passando por todas as pulsões, todas as dificuldades que é transcender muito dos nossos aspectos e condicionamentos mais enraizados. Então, se você está passando por algum desafio aí e não está conseguindo ter a clareza que você precisa e não está conseguindo acessar sozinho, então acessa também aqui na descrição desse vídeo o link no WhatsApp para falar diretamente comigo. Pedir informações aí sobre o atendimento UNA. O atendimento UNA é voltado aí através da psicanálise, do processo de análise, através da análise desse inconsciente, que não é 95 parte do nosso campo, da nossa, do nosso conteúdo, né? Ele é 95% inconsciente, então é todo um processo para que a gente, através de sessões semanais, num processo aí, né, fechados em pacotes mensais, e você consiga permanecer numa constância, num movimento claro e objetivo, para poder a gente fazendo os ajustes necessários para você se tornar um grande observador de todo esse conteúdo e não um grande mero personagem que está sendo levado por todos esses condicionamentos. É você se apossar do seu verdadeiro poder pessoal de ser a consciência, que observa todos esses pensamentos, todas essas resistências, todos esses traumas, todas essas histórias, todas essas narrativas que o nosso sistema de pensamento egóico nos coloca, nos conduz, para que você possa, a partir do lugar da consciência, que é o seu lugar de direito, que é o seu lugar real, que é o seu lugar no céu, como diz o autor aqui do Eva Godard, você se apossar e escolher uma nova forma de existir, tá bom? Através dessa conexão com essa inteligência, tá bom? E aproveitar, dar um recadinho. Hoje é uma terça-feira, foi ao ar às 6 da manhã, o Presença Viva, que é um momento de conexão com toda essa inteligência, um processo meditativo. Hoje foi ao ar o nosso primeiro vídeo, foi, né, aquela primeiro contato, e espero que, assim como a série Despertando foi crescendo ao longo desses quase um ano, o Presença Viva seja um ponto também aí que a gente possa se conectar e acessar toda essa inteligência, todo esse espaço através da presença para acessar essa vida que pulsa no aqui e agora. Então, acessa também aqui na playlist, a playlist do Presença Viva, que já está no ar, a primeira meditação, tá bom? Então, vamos lá. O capítulo de hoje é o capítulo 5 da parte 6, né? A parte 6 é o Despertar da Imaginação e o capítulo 5 é o Tesouro do Céu. Vamos ver? Pode a firme convicção de uma coisa fazê-la acontecer? E o profeta respondeu:
Todos os poetas acreditam que sim, e nos séculos da imaginação, esta firme convicção removeu montanhas, mas muitos são incapazes de uma firme convicção, qualquer que seja. William Blake. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Romanos 14, versículo 15. Convicção é um esforço interno de intensa atenção. Escutar atentamente o que você ouve é invocar, é ativar. Ao escutar, você pode ouvir o que você quer ouvir e persuadir aqueles além do alcance do ouvido externo. Fale internamente, apenas em sua imaginação. Faça a sua conversa interior estar de acordo com o seu desejo realizado. Aquilo que você deseja ouvir por fora, primeiro você deve ouvir por dentro. Englobe o externo de dentro para fora. Torne-se alguém que apenas ouve aquilo que implica na realização do seu desejo. E todos os acontecimentos externos do mundo se tornarão uma ponte que o conduz à realização objetiva do seu desejo. O seu discurso interno é perpetuamente escrito ao seu redor em acontecimentos. Aprenda a relacionar esses acontecimentos aos seus discursos internos e você se tornará um autodidata. Por discurso interno, me refiro àquelas conversas mentais que você tem consigo mesmo. Elas podem ser inaudíveis quando você está acordado, por causa do ruído e das distrações do mundo exterior, das manifestações, mas elas são bastante audíveis nos sonhos e nas meditações profundas. Mas quer sejam audíveis ou não, você é o seu autor e forma o seu mundo à sua semelhança. Contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Foi Deus quem mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Teu sonho e as visões que passaram em tua mente, em sua cama, são assim. Daniel 2, versículo 28. Um discurso interno, nas premissas do desejo realizado, é a maneira de criar um mundo inteligível para si mesmo. Observe o seu discurso interno, porque ele é a causa da sua ação futura. O discurso interior revela o estado de consciência através do qual você enxerga o mundo. Faça o seu discurso interior condizer com a realização do seu desejo, porque seu discurso interno se manifesta ao seu redor em acontecimentos internos. Em acontecimentos. Só para pontuar, né? Perceba que muitas vezes você está interagindo com o ambiente através da sua imaginação, através da sua mente, através dos pensamentos. Então, é nesse lugar que o autor fala para você revisar, rever, refazer. Toda vez que você perceber que o seu pensamento está reafirmando uma condição externa que você não quer, né, que você está ali reforçando mentalmente, através do seu pensamento, através da sua imaginação, você exercer essa prática de, no momento que está acontecendo, você fazer esse ajuste dessa imagem para poder alinhar ela de acordo com aquilo que você deseja. Só que para que isso aconteça, você primeiro precisa saber o que você quer, aonde você quer chegar de uma forma muito clara, de uma forma muito convicta, de uma forma muito certa, mesmo que esse lugar que você deseja estar, ele sofra ajustes, né? Porque nada é cravado em pedra. Nesse processo de autoconhecimento, muitas vezes você vai ajustando esse querer, né? Então, é natural que, à medida do processo de autoconhecimento, você vá fazendo pequenos ajustes e até percebendo o que realmente você quer. O que realmente você quer ser, expressar, viver, experienciar, alcançar. E nesse movimento, você construir essa clareza. E segundo ponto importante, que é o trabalho que eu faço através do UNA, você ter clareza sobre esse conteúdo interno que está te mantendo nessa realidade atual. Muitas vezes o seu conteúdo de insuficiência, de escassez, de não merecimento, de não se permitir muitas vezes querer, de muitas vezes não se permitir vivenciar certas coisas, de não se permitir muitas vezes acessar formas de ver o mundo porque você acreditou que não poderia. Então, entender esse conteúdo interno, entender essa concepção, esse condicionamento da sua mente é muito importante. Um processo de análise ele é fundamental para isso.
Então, por isso que eu uni no atendimento UNA a análise, a psicanálise, junto com esse processo da consciência, da gente poder realmente se tornar essa consciência que está observando esse campo, que é um campo vivo, o tempo todo a gente está vivendo, experienciando e reagindo ao ambiente de forma repetitiva, e a gente se tornar um observador e conseguir se colocar no lugar de observar e fazer os ajustes necessários é muito importante. Então, mais uma vez eu te convido a entrar no link aqui e me mandar uma mensagem para agendar o seu atendimento enquanto ainda há disponibilidade de horário. Então, continuando a nossa leitura. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca ao não falar, tal pessoa é perfeita e também capaz de dominar todo o seu corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, assim conseguimos controlar todo o seu corpo. Observai, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte e impulsionados por fortes ventos, são dirigidos apenas por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do seu comandante. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. No entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um imenso bosque pode ser incendiado por uma pequena fagulha. Né? Então, seja impecável com o que você diz, aquilo que você proclama, decreta, e isso precisa ser impecável, isso tem que estar muito impecável e condizente àquele lugar que você quer estar, porque senão automaticamente corta esse seu desejo, essa sua manifestação. Então, até aqui também na descrição do vídeo, na playlist tem os quatro compromissos toltecas que fala, e um deles é: seja impecável com a sua palavra. Porque a palavra ela surge depois de um pensamento, então está muito ligada ali à forma como você pensa. Então, ser impecável com a palavra também é ser impecável com a forma que você vê o mundo, que você pensa e você age. Então, é muito importante, é bem bacana também esse estudo, tá bom? Todo mundo da manifestação nos mostra qual o uso que fazemos da palavra, o discurso interior. Uma observação imparcial das nossas conversas internas nos revelará as ideias pelas quais vemos o mundo. As conversas internas espelham a nossa imaginação, e a nossa imaginação espelha o estado com o qual estamos ligados. Se o estado ao qual nos ligamos é a causa dos fenômenos da nossa vida, então estamos aliviados do fardo de ter que saber como fazer todas as coisas, pois não temos nenhuma escolha a não ser identificar-nos com o nosso objetivo, fazendo com que o estado com o qual nos identificamos seja espelhado pelo nosso discurso interior. Então, para alterar o estado com o qual nos unimos, devemos primeiro mudar nossa conversa mental, pois são as nossas conversas internas que criam os fatos de amanhã. E quando você começa a se observar, desculpem, acabei engasgando aqui. Quando você começa a se observar e observar seus pensamentos, você vai começar a notar que você está imaginando discursos e cenários o tempo inteiro. Eu tenho observado muito. Eu acredito que o contato com esse estudo me levou para um lugar justamente de conseguir perceber como o tempo todo a gente está reafirmando condições através da nossa mente, e a gente está o tempo todo imaginando e nem percebe que está usando esse poder da imaginação, mas é de uma forma inconsciente. Abandonai as conversas antigas com o velho homem que é corrupto, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Dedique-se ao novo homem, que é criado em justiça. Efésios 4, versículo 22 ao 24. Abandonai as conversas antigas, abandonai o velho homem, ou seja, o ego, o seu condicionamento passado, e se renova pelo espírito da vossa mente, ou seja, essa conexão com o espírito maior, com a consciência, através da nossa mente una, para se renovar através dessa presença, dessa conexão com essa inteligência que nos permite, através desse contato, elevar a nossa condição humana. Nossas mentes, como nossos estômagos, são aguçadas pela mudança de alimento. Quintilian, né? A gente alimenta aí a nossa mente o tempo inteiro. E qual é a qualidade dos alimentos? Qual é a qualidade dos pensamentos que você tem tido? Acabe com toda a velha mecânica negativa em seu discurso interno e comece um novo discurso interior positivo e construtivo, baseado nas premissas do seu desejo realizado. O discurso interior é o começo, é o semear das sementes da ação futura. Para determinar uma ação, você deve conscientemente iniciar e controlar uma conversa interior.
Construa uma frase que implique na realização do seu objetivo, tal como: eu tenho uma renda grande, estável, confiável, consistente, gerada com integridade e benefício mútuo. Ou sou casado e feliz, sou desejado, eu estou contribuindo para o bem do mundo. E repita tal frase várias vezes até que você seja interiormente impactado por ela. Nosso discurso interior representa de várias maneiras o mundo em que vivemos. No princípio havia o verbo, João 1, versículo 1. Aquilo o que vós semeastes, vós colhereis. Vede os vastos campos. O sésamo fez o sésamo, o milho fez o milho. O silêncio e a escuridão entenderam. Assim nasce o destino de um homem. A luz da Ásia. Edwin Arnold. Os fins revelam as origens. Aqueles que procuram por amor só manifestam o seu próprio desamor. Aquele que não tem amor nunca encontra o amor. Só o amor pode encontrar o amor, e ele nunca tem que procurar por ele. David Herbert Lawrence. O homem atrai aquilo que ele é. A arte da vida está em manter o sentimento da realização do seu desejo e deixar que as coisas venham até você. E não ter que correr atrás delas ao pensar que elas correm atrás de você. Observe o seu interior falar e lembre-se do seu objetivo. Por acaso eles coincidem? Sua conversa interna coincide com aquilo que você diria em alto e bom tom se você alcançasse o seu objetivo? Isso é muito interessante porque muitas vezes não condiz e é nesse ponto que a gente precisa fazer esse ajuste. E eu falo por experiência própria, tá bom? Porque eu tenho feito todos os exercícios de justamente reajustar aí essa conversa interior. E a gente precisa ajustar o tempo inteiro à medida que a gente vai alcançando esses estágios, né, da nossa experiência. O discurso interno do indivíduo e as suas ações atraem as condições de sua vida. Através de uma autoobservação imparcial e construtiva de sua conversa interior, você descobrirá onde você habita em seu mundo interior. E onde você estará no mundo interior é onde você se encontra no mundo exterior. Mais uma vez um convite aí para você mergulhar no seu mundo interior através do atendimento UNA. Você aciona o novo homem sempre que os seus ideais e o seu discurso interior se correspondem. Só desta forma pode o novo homem nascer. O discurso interior nasce na escuridão. Da escuridão se faz a luz. O seu discurso interno é o mesmo discurso que você teria caso você realizasse o seu desejo. Em outras palavras, ele é o discurso da realização do seu desejo. Eu sou o que sou. Êxodo 3, versículo 14. Existem 2 tesouros que Deus concedeu apenas ao homem, e há nenhuma outra criatura mortal. Estes 2 são a mente e a fala. E os tesouros da mente e da fala são equivalentes ao da imortalidade. Se um homem usa esses 2 presentes justamente, ele em nada se diferenciará aos imortais. E quando ele sair do corpo, sua mente e sua voz serão os seus guias, e por eles ele será levado ao panteão dos deuses e das almas que alcançaram a felicidade. Hermetismo, tradução para o inglês de Walter Scott. As circunstâncias e condições da vida são impressas pelo seu diálogo interno, elas são o seu eco solidificado. O diálogo interno chama eventos à existência. Em cada evento, o som da criação é a vida e a existência. Tudo que um homem acredita e concebe como verdade se revela em seu discurso interior. Este é o verbo, a palavra, a vida, né? Mais um ponto só para o que acontece numa sessão, né, na sessão 1, numa sessão de análise, você justamente dá fala a esse conteúdo interno. Aquilo que muitas vezes você passa horas da sua semana, do seu dia pensando. E muitas vezes não verbaliza, porque você não é só aquele conteúdo interno que você fica ali remoendo constantemente. Então, muitas vezes, nesse movimento de só pensar, você não consegue ter a clareza, mas à medida que você fala e você manifesta isso através da fala, você dá vida a isso também, aquilo que você pensa de certa forma. Então você consegue ter a clareza da forma como você realmente está vendo o mundo. Você começa a perceber lugares em que você está se expressando e sendo que você não se dava conta que estava sendo daquela forma, porque
era muito automático, era muito enraizado, era muito inconsciente. Então, este verbo, esta palavra, dá vida muitas vezes a esse conteúdo interno, que é muito importante para a construção dessa clareza, desse ajuste, dessa conversa interior. Tente perceber que você está dizendo para si mesmo neste momento quais os pensamentos e sentimentos você está consentindo. Eles serão perfeitamente tecidos na tapeçaria da sua vida. Para mudar a sua vida, você deve mudar o seu discurso interior, pois a vida, disse Hermes, é a união da palavra e da mente. Se a imaginação coincidir o seu discurso interno com a realização do seu desejo, então haverá um caminho reto em você mesmo, de dentro para fora. E o que está fora instantaneamente refletirá o que está dentro de você. E você vai ter a certeza que a realidade é apenas um reflexo do seu diálogo interior. Recebi com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é capaz de salvar vossas almas. Tiago 1, versículo 21. Todos os estágios do progresso do homem foram feitos através do exercício consciente da sua imaginação, combinando com um discurso interno voltado à realização do seu desejo. E se o homem não coincidir isso perfeitamente, os seus resultados serão incertos, embora eles possam ser perfeitamente determinados. Uma persistente concepção do desejo realizado é o caminho para a realização de uma intenção. À medida que controlamos nosso discurso interno, adaptando-o à realização dos nossos desejos, nós podemos deixar de lado os outros processos. Então, simplesmente agimos por clara imaginação e intenção. Imagine o seu desejo realizado e mantenha as suas conversas mentais sob esta premissa. Através dos diálogos internos controlados sobre a premissa da realização do seu desejo, aparentes milagres acontecem. O futuro se torna o presente e se revela em nosso discurso interior. Se concentrar em seu discurso interno sobre a realização do seu desejo é o mesmo que se ancorar em segurança na vida. Nossas vidas parecem ser divididas em eventos, mas estes nunca são aleatórios, contanto que retenhamos o discurso interno da realização dos nossos desejos. Toda felicidade depende do uso ativo e voluntário da imaginação, para conceber e interiormente afirmar que nós somos o que queremos ser. Nós nos alinhamos com os nossos ideais constantemente, nos lembrando do nosso objetivo e nos identificando com ele. Alinhe-se com os seus objetivos constantemente, se voltando ao sentimento do seu desejo realizado. É a frequência, a atenção habitual, o segredo do sucesso. Quanto maior a frequência com o que fazemos, mais natural se torna fazê-lo. A fantasia molda, a imaginação constitui. É possível resolver todas as situações com o uso correto da imaginação. Nossa tarefa é pegar a frase certa, aquela que implique que o nosso desejo está realizado, e bombardear a imaginação com ela. Tudo isso está intimamente ligado à misteriosa e sutil voz da consciência. O diálogo interior revela as atividades da imaginação e ativa aquilo que são as causas das circunstâncias da vida. Como regra, o homem que é totalmente ignorante do seu diálogo interno se considera não a causa, mas a vítima das circunstâncias. Para criar conscientemente uma circunstância, o homem deve conscientemente comandar o seu discurso interior, alinhando a voz da consciência aos seus desejos realizados. Ele chama as coisas que não são vistas como se fossem. Romanos 4, versículo 17. Um discurso interno adequado é essencial. Ele é a maior das artes. É a saída da limitação para a liberdade. A ignorância desta arte faz do mundo um campo de batalha e uma penitenciária, onde apenas o sangue e suor são esperados, quando ele deveria ser um lugar de maravilhas e criações. Um diálogo interno adequado é o primeiro passo para você se tornar o que você quer ser. O diálogo é uma imagem da mente e a mente é uma imagem de Deus, hermético, das leis herméticas. Na manhã de 12 de abril de 1953, minha esposa acordou com o som de uma voz com grande tom de autoridade, vinda de dentro dela dizendo: "Você deve parar de desperdiçar os seus pensamentos, o seu tempo e o seu dinheiro. Tudo na vida deve ser um investimento."
Desperdiçar é perder, é jogar fora, é gastar sem ter retorno. Investir é gastar com um propósito, do qual se espera um lucro. Esta revelação à minha esposa refere-se à importância do momento. Ela se trata da mudança do momento. Aquilo que nós desejamos não está no futuro, mas sim em nós mesmos, neste momento. Em todos os momentos de nossas vidas, somos confrontados com a eterna escolha sobre o que somos e o que queremos ser. E o que queremos ser já é existente, mas para perceber isso, nós temos que fazer o nosso discurso interno e as nossas ações corresponderem àquilo o que queremos. Se 2 dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Mateus 18, versículo 19. Somente o que é feito agora é que conta. O momento presente não se dirige ao passado. Ele se projeta ao futuro para nos questionar, gastar ou investir. O pensamento é o tesouro do céu. A riqueza é o seu símbolo terreno. Cada momento deve ser investido e nossa conversa interna revela se estamos gastando ou investindo. Se interesse mais por aquilo que você está interiormente dizendo agora, do que por aquilo que você estava dizendo antes. Escolha sabiamente o que você pensa e o que você sente agora. Toda vez que nos sentimos incompreendidos, desfavorecidos, negligenciados, incertos e amedrontados, estamos gastando os nossos pensamentos e perdendo o nosso tempo. Sempre que assumimos a sensação de ser o que queremos ser, estamos investindo. Não podemos abandonar o nosso momento atual em nossas conversas internas e ainda esperar manter o controle de nossas vidas. À nossa frente virão os resultados de tudo o que aparentemente ficou para trás. Não se foi o último momento, ele apenas está por vir. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Isaías 55, versículo 11. As circunstâncias da vida são os ruídos silenciosos do discurso interno que as criou. A palavra visível. A palavra, disse Hermes, é o filho e a mente é o pai da palavra. Eles não se separam um do outro, pois a vida é a união da palavra e da mente. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1, versículo 18. Sejamos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5, versículo 1. E usemos o nosso discurso interior com sabedoria, para moldar o mundo externo em harmonia com o nosso ideal. O Senhor fala através de mim, e a sua palavra está em minha língua. Segundo Samuel 23, versículo 2. A boca de Deus é a mente do homem. Alimente a Deus somente com o melhor. Tudo aquilo que for de boa fama, pense nessas coisas. Filipenses 4, versículo 8. O momento atual é sempre precisamente o momento mais oportuno para um investimento. Interiormente, diga a palavra certa. Eis que a palavra está muito próxima de ti e fácil de assimilar. Está na tua boca e no teu coração, por isso poderás obedecer a ela e vivê-la em teu dia a dia. Eis que hoje coloco diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal, bênçãos e maldições. Escolhe, pois, o caminho da tua vida, para que vivas plenamente, tu e tua descendência. Deuteronômio 30, versículos 14, 15 e 19. Você escolhe a vida, o bem e as bênçãos vão se tornar aquilo que você escolhe. O semelhante só é conhecido pelo seu semelhante. Faça o seu discurso interior abençoar e dar bons frutos. A ignorância do homem sobre o futuro é o resultado da sua ignorância sobre o seu atual diálogo interno. Seu discurso interior espelha a sua imaginação, e sua imaginação é um governo onde a oposição nunca chega ao poder. Se o leitor perguntar, e se o discurso interno continuar a ser subjetivo e for incapaz de encontrar o objeto do seu amor? A resposta é: ele não permanecerá subjetivo, pela simples razão de que o discurso interno está sempre objetivando a si mesmo. O que frustra e apodrece e se torna uma doença que aflige a humanidade é a ignorância do homem na arte de corresponder suas afirmações internas em relação à realização do seu desejo. O discurso interior espelha a imaginação, e a imaginação é Cristo.
Mude o seu discurso interno e você mudará a sua percepção do mundo. Sempre que o seu discurso interior e o seu desejo estiverem em conflito, o discurso interior invariavelmente ganhará. Porque o discurso interno objetiva a si mesmo, e é fácil saber se o seu discurso combina com o seu desejo, pois quando combina, o seu desejo se realiza. Eu sei por experiência própria. A língua incendeia o curso da natureza. Tiago 3, versículo 6. Finalizamos então esse tesouro do céu, esse capítulo incrível. Eu acredito que não tem nem muito mais o que pontuar, porque o autor foi bem claro aqui nesse capítulo, deixando bem claro aí o movimento da gente acessar esse tesouro interno, essa junção da coerência do que a gente deseja com esse discurso interno que a gente alimenta o tempo todo. Então, é mais aí um passo aí para você observar, olhar para a sua trajetória, para aquilo que você deseja, para ver se essas duas coisas estão coincidindo, se você justamente está pensando exatamente da forma como esse lugar que você deseja habitar, ou se existe ainda uma incoerência que não está te permitindo acessar isso no momento presente, tá bom? Então, muito obrigada pela sua participação até aqui. Não deixa de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que o YouTube entenda aí que esse conteúdo é relevante e é muito importante para o crescimento aqui do canal, tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença e eu te vejo no próximo vídeo.